Bem, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, tá certo? Onde a gente vai discutir aquela primeira parte que eu falei do livro, que corresponde às origens, né, e a base experimental da teoria da relatividade especial. Então, pessoal, o primeiro tópico é esse: origem da teoria da relatividade especial, aspectos gerais. Porque é o seguinte, o termo relatividade, ou teoria da relatividade, ficou muito famoso, né, muito conhecido pela referência à teoria da relatividade de Einstein, tá certo? Só que, na verdade, é extremamente importante vocês terem em mente que o princípio da relatividade ele foi introduzido por Galileu Galilei, muito tempo antes de Einstein, tá certo? Então, a gente vai discutir um pouco o que é esse princípio da relatividade, mas ele foi introduzido não por Einstein, ele já foi introduzido por Galileu Galilei, cerca aí de 300 anos, né, antes de Einstein aproximadamente, e ele introduziu o princípio da relatividade no estudo da cinemática, ao notar que para descrever o movimento de uma partícula é necessário definir um sistema de referência ou um referencial, e que este movimento apresenta características distintas em diferentes referenciais. Tá certo? Então, o princípio de relatividade ele foi introduzido na física primeiro por Galileu Galilei, como a gente vai ver já um pouco mais à frente, tecnicamente falando. Tá? Mas ele introduziu isso no estudo da cinemática ainda, ao notar que para descrever o movimento de uma partícula é necessário definir um sistema de referência ou um referencial e que este movimento apresenta características distintas em diferentes referenciais. Né? Um objeto que está parado em um referencial pode estar se movimentando, visto como se movimentando em um outro referencial, por exemplo. Tá certo? Posteriormente, Isaac Newton usou as ideias de Galileu Galilei para formular as leis, né, que regem os movimentos da mecânica clássica, que são conhecidas como as leis de Newton. E um conceito aqui importante, né, uma observação também aqui importante, é que tanto para Newton quanto para Galileu Galilei, o espaço tridimensional e o tempo eram conceitos independentes. Tá? A gente também vai discutir um pouco isso. Tá? O espaço e o tempo eram conceitos independentes entre si. Tá? E aí chega Einstein, né, posteriormente, e abandona os conceitos independentes de espaço e tempo adotados por Galileu e por Newton, né, e esses conceitos independentes de espaço e tempo são substituídos por um único conceito chamado espaço-tempo, que possui, na verdade, 4 dimensões. 3 dimensões espaciais e o tempo, tá certo? No caso de Galilei e Newton, cada referencial ele era designado basicamente pelo seu tempo, mas era basicamente designado pelo seu sistema tridimensional espacial, né? A gente sempre estava procurando, quando a gente está estudando a mecânica newtoniana, um referencial para a gente é simplesmente um sistema ortogonal, que pode ser o cartesiano, pode ser um sistema esférico, pode ser um sistema polar, tá certo? Mas, basicamente, a gente estava preocupado em designar para o nosso sistema de referência as dimensões espaciais, porque o tempo esse era universal para todo mundo, né? Todos os observadores, o tempo transcorria de forma igual. Né? O tempo era um parâmetro universal. Então, a gente, na mecânica newtoniana, está preocupado, ou sempre se preocupou, quando designar um sistema de referência ou referencial, apenas com as coordenadas espaciais. Então, Einstein veio, né, e modificou todo esse pensamento de espaço e tempo absoluto, né, e universais, e substituiu essa noção de espaço-tempo independentes por um único conceito chamado de espaço-tempo. Então, a partir daí, os referenciais eles têm que ser dotados de 3 dimensões espaciais, mais a dimensão tempo daquele referencial, que não é o mesmo tempo de um outro referencial, né, que se mova com relação ao primeiro. Tá certo? Então, houve, né, essa grande mudança
de pensamento. Tá certo? Então, é importante salientar que Einstein publicou, né, a teoria da relatividade especial em 1905, como eu coloquei aqui, foi o ano da publicação, né, o ano miraculoso de Einstein. Ele não só publicou esse artigo sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, ele publicou outros artigos que cada um desses separadamente já iria colocar ele no rol de grandes cientistas da época, e ele publicou 5, né, desse ano, no ano miraculoso. Mas é importante a gente salientar que a teoria da relatividade especial ela se aplica a movimentos relativos, né, se aplica a observadores ou a eventos que ocorrem na ausência de campos gravitacionais, tá certo? Ou seja, a teoria da relatividade ela descreve o princípio da relatividade do movimento de referenciais em movimento uniforme. Tá? Então, é importante salientar que não é que a teoria da relatividade especial, como a teoria da relatividade galileana, newtoniana, se aplique só a movimentos uniformes. Não. Os referenciais que estão estudando os movimentos têm que estar em repouso ou em movimento uniforme. Eles têm que ser referenciais inerciais. Agora, é óbvio que os eventos que ocorram nesses referenciais podem estar acelerados. Tá? Mas os referenciais em si, que está estudando o evento, eles não podem estar acelerados, nem na presença de um campo gravitacional. Tá certo? Então, só em 1915, com a teoria da relatividade geral, que é uma generalização da teoria da gravitação de Newton, aí sim Einstein levou em consideração o princípio da relatividade do movimento de referenciais não só em movimento uniforme, como também para movimentos, como para também o estudo do princípio de relatividade em referenciais acelerados, tá certo? E a teoria da relatividade geral inclui a teoria da relatividade especial como um caso particular, né, em que a aceleração ou o campo gravitacional é nulo, tá certo? Mas, obviamente, quem tiver curiosidade, quem quiser posteriormente estudar mais a relatividade geral, que para mim é a mais bela teoria da física, aí teria que, nos últimos anos, pedir como uma disciplina, né, disciplina extra, né, porque ela não é uma disciplina obrigatória. Né? A gente tem um curso de introdução à teoria da relatividade geral, que pode ser ministrada no último semestre do curso, ou no último ano. Ok? Então, como eu falei, pessoal, na mecânica newtoniana, a gente tinha a noção do espaço absoluto e do tempo absoluto. Né? Então, isso que eu tirei aí, esse texto que eu coloquei agora para vocês, nesse slide, isso é retirada do livro, do Princípio de Newton. Logo no iniciozinho, quem tiver acesso ao princípio, né, os princípios matemáticos da filosofia natural, logo no início do livro, Newton já fala, né, comenta sobre, define o que é o espaço absoluto e o que é o tempo absoluto para ele. Então, o espaço absoluto sempre permanecia similar e imóvel por sua própria natureza e sem relação com qualquer corpo externo. Então, o espaço, na verdade, era uma enorme caixa contendo materiais e objetos onde os fenômenos físicos, onde os eventos aconteciam. Tá certo? Esse espaço era tridimensional, contínuo, imóvel, não variava com o tempo, podia ser infinito, era uniforme e possuía as mesmas propriedades em todas as direções. Tá? Então, esse era o conceito de espaço absoluto de Isaac Newton. Era uma espécie de caixa, era uma espécie de palco onde os fenômenos ocorriam. Né? E ele também apresenta o conceito de tempo dele, que é o tempo absoluto. Ou seja, ele dizia que o tempo era unidimensional, contínuo, infinito, e possuía as mesmas propriedades em todos os locais do universo. Esse tempo fluía igualmente para qualquer evento físico, sem nenhuma interferência externa. Tá? Então, esses são os dois conceitos que repousam toda a mecânica newtoniana. Tá? É aqui onde ele caracteriza as variáveis espaço e tempo no seu livro. Tá? O espaço absoluto sempre permanecia similar e imóvel por sua própria natureza e sem relação com qualquer corpo externo. Era simplesmente um palco, né, onde os eventos ocorriam. E o tempo absoluto era unidimensional, contínuo, infinito e possuía as mesmas propriedades em todos os locais do universo.
fluindo igualmente para qualquer evento físico sem nenhuma interferência externa. Tá? Então, isso é nesses conceitos que é baseado a mecânica newtoniana. Um evento físico também é importante a gente destacar, né, ou caracterizar o que é um evento físico, mesmo na mecânica newtoniana. Então, o evento físico é algo que acontece independentemente do sistema de referência que você esteja adotando. Tá certo? Um evento, ele ocorre em um ponto do espaço, que pode ser designado pela sua posição, por exemplo, em sistema cartesiano x, y, z, e em um instante no tempo. Tá certo? Então, um evento físico é esse. É algo que acontece independentemente do sistema de referência que você esteja utilizando para descrever o fenômeno. E aí ele ocorre em um ponto do espaço, tridimensional de forma geral, e em um instante de tempo. Tá certo? Como eu já falei, eu citei anteriormente, as leis da mecânica newtoniana, elas são baseadas no conceito de tempo absoluto, de espaço absoluto, e um conceito fundamental na mecânica newtoniana é o sistema de referencial inercial. Tá? O sistema de referencial inercial, pessoal, é aquele sistema de referência no qual vale a primeira lei de Newton. Ou seja, se você deixa o corpo na ausência de forças externas, na ausência de forças resultantes, um corpo tende a permanecer em movimento uniforme ou em repouso. Tá certo? Se você está em um referencial onde isso é válido, então esse é um referencial inercial. Tá? Então, o sistema de referencial inercial é um sistema na qual vale a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Tá certo? Lembrando que a primeira lei de Newton não é um caso particular da segunda lei de Newton, não. Muito pelo contrário, a primeira lei de Newton, ela designa em que sistema de referência a segunda lei de Newton é válida, que são os referenciais inerciais, que são aqueles onde, na ausência de força resultante, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Então, por exemplo, eu coloquei aí, um foguete se deslocando no espaço cósmico sem rotação e com o motor desligado. É um excelente referencial inercial. A Terra, né, desprezando a aceleração devido à rotação e ao movimento orbital e o movimento do sistema solar, ele é um excelente referencial inercial. Ou seja, pessoal, para eventos de curta duração e em espaços pequenos, né, que você não pegue grandes dimensões da Terra, a Terra é um excelente referencial inercial. É só vocês pegarem um objeto, colocar aí no chão, e vocês vão perceber no chão, pegar seu celular, pegar um copo, colocar em cima da mesa, e vocês vão ver, fazendo o somatório de forças, que a força resultante ali vai ser nula, e o que o corpo permanece em repouso. Tá? Agora, se a gente for para se a gente for realizar experimentos de longa duração ou que leve em consideração, que leve um longo tempo de duração e que também necessite de longas distâncias na Terra para ser realizado, aí sim, aí a gente vai ter o efeito da aceleração, como vocês vão ver lá em mecânica clássica, tá? É o efeito de Coriolis, por exemplo, tá certo? Existem, né, experimentos que a gente sabe que mostram que a Terra não é um referencial inercial perfeito, como o experimento do pêndulo de Foucault ou a deflexão vertical em queda livre. Esses dois experimentos mostram que a Terra não é um referencial inercial perfeito. Mas para experimentos em laboratório, de curta duração, de curtas distâncias, a Terra pode ser considerada, sim, um referencial inercial. Tá certo? Porque a primeira lei da inércia é válida. Se na ausência de atrito, durante um certo comprimento considerável, o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou se você deixar ele parado, o corpo tende a ficar ali parado. Tá certo? Então, para a nossa física cotidiana aqui, para a nossa física do curso, em sua maior parte, a Terra é considerada um referencial inercial. E qualquer conjunto de eixos em movimento com velocidade uniforme em relação à Terra será ou inercial ou muito aproximadamente inercial. Como eu falei, existem experimentos que mostram que a Terra não é um sistema de referencial perfeito,
como o pêndulo de Foucault, ou a deflexão vertical em queda livre, tá certo? Mas para a nossa física aqui, na maior parte do tempo, tá certo? A gente pode considerar a Terra como um referencial inercial. E durante o nosso curso também, tá ok? Num curso de mecânica clássica, quando vocês forem estudar referenciais não inerciais, vocês vão perceber quando é que a gente não pode desprezar, a gente não pode desprezar, a gente não pode considerar a Terra como um sistema inercial perfeito. E aí você vai ter que levar em consideração a aceleração devido à rotação, o movimento orbital e o movimento do sistema solar na própria galáxia. Ok? Mas para o nosso curso, e grande parte do curso de física, você pode considerar a Terra como sistema, um referencial inercial, e qualquer conjunto de eixos em movimento, com velocidade uniforme em relação à Terra, também será inercial. Tá certo? Então, dentro da mecânica newtoniana, pessoal, existem algumas transformações que a gente chama de transformações galileanas, que passa praticamente batido no curso de Física 1, infelizmente, né? O curso de Física 1 é um curso muito extremamente longo, são poucas aulas para você ver um curso como o do Halliday, né? O fundamento de física durante o semestre inteiro. Então, as transformações galileanas é algo de extrema importância de ser absorvida naquele momento, mas que a maioria das vezes, dependendo do professor, isso passa despercebido. Mas a gente terá que discutir um pouco delas agora, tá certo? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui dois sistemas de coordenadas. O sistema de coordenada S e o sistema de coordenada S'. Eu vou considerar o sistema S parado em relação à Terra e o sistema S' se deslocando no eixo do X com a velocidade V. Tá? Então, tudo que tiver linha está relacionado a um observador no referencial S', que se move em relação ao referencial S. Tá certo? Então, ó, seja um evento ocorrendo no ponto P. Então, considere que eu tenho um evento aqui ocorrendo no ponto P, cujas coordenadas de espaço e tempo são medidas em cada sistema inercial. Tá certo? Então, eu tenho esse ponto P que é visto por um observador aqui em S', e tenho esse ponto P, um evento ocorrendo aqui no ponto P, que também é visto por um observador em S. Tá? Aí a pergunta que eu faço é, considerando que os dois observadores inerciais usam metros e relógios calibrados e sincronizados entre si, qual a relação entre as coordenadas, né, que o observador em S' dá para P e as coordenadas que o observador em S dá para P? Quais são as transformações que relacionam essas coordenadas? Tá? Essas transformações são as transformações galileanas. Tá bom? Uma observação. No senso comum, tá? Na física clássica, né, de Newton, de Galileu, se as réguas forem do mesmo tamanho, quando comparadas em repouso, e os relógios estejam sincronizados, ou seja, se esse observador em S' e esse observador em S, quando estão em repouso entre si, eles concordam que o relógio deles estão sincronizados e que o metro padrão estão devidamente calibrados para cada um, né, e coincidindo entre si, é implícito na mecânica newtoniana que nada mudará quando a gente colocar o movimento relativo para ocorrer. Tá? Newton não faz nenhuma objeção com relação a isso. Tá? Isso é importante. No livro de Newton, no princípio, não tem qualquer referência à mudança de sincronização de relógio ou na calibração do tamanho de um metro, por exemplo, do comprimento, se você está em movimento relativo ou se você está em repouso. Tá? Então, a gente está estudando aqui as transformações galileanas, então a gente está estudando aqui a física clássica, onde está implicitamente suposto que nada mudará quando colocamos o movimento relativo. Tá? Então, o que é que as transformações galileanas nos dizem? É o seguinte, vamos considerar por simplicidade, pessoal, que eu tinha esse referencial S aqui, parado em relação à Terra, e eu tenho esse referencial S', como eu falei, vindo na direção de X'. Então, quando esse referencial
quando O', que é a origem do sistema de coordenadas de S', estava vindo da esquerda para a direita, que cruzou com O, na hora que ele cruzou aqui, os dois ligaram o cronômetro e começaram a marcar o passar do tempo, tá? Por simplicidade, tá certo? De tal forma que esse evento P ocorreu aqui, tá? Esse evento P ocorreu aqui nesse espaço. Então, o observador em S' vai designar para ele uma coordenada x', tá? Porque está aqui, ó, você projeta o ponto P para baixo, você vai ter uma coordenada x', que é essa aqui, tá certo? E vai ter uma coordenada z', que seria essa aqui, tá certo? Ou essa aqui, né? Ó, z' seria esse valor da coordenada z', esse aqui seria o valor da coordenada x', e esse aqui seria o valor da coordenada y'. Então, o observador lá vai e diz, olha, esse meu evento P ocorreu em um sistema de coordenada tal, em pontos do meu sistema de coordenada, e os pontos são x', y' e z'. E ele ocorreu em um tempo t'. Tá? Já o observador que está em S, ele vai olhar para P e vai dizer, olha, na verdade, esse evento ocorreu em uma coordenada x, né, que é tudo isso aqui, né, pessoal, a coordenada x, ocorreu em uma coordenada y, que é essa aqui, ó, para S, e ocorreu em uma coordenada z, tá? E ocorreu uma coordenada z, que é essa aqui. Tá? Então, o ponto P ocorreu na coordenada x, ocorreu na coordenada y e ocorreu na coordenada z. É óbvio, pessoal, que a coordenada y' é igual à coordenada y. Então, está aqui. Y' é igual a y. Isso são as transformações galileanas, que me relacionam as coordenadas dadas pelo sistema, pelo observador em S' com as coordenadas dadas pelo sistema, pelo observador em S. Z', pessoal, Z' é igual a Z, obviamente. Então, está aqui, ó, Z' é igual a Z. Agora, pessoal, x' é quem? X', a coordenada x', o valor da coordenada x', que é isso aqui, né? Ela é quem? É x, que é tudo isso aqui, desculpa, até aqui, é x menos vt, correto? Porque t é o tempo transcorrido para a coordenada S', sair de S até aqui, certo? E v é a velocidade. Então, x', a coordenada x' é igual à coordenada x menos vt. Está aqui. E t', pessoal, é igual a t. Não existe uma transformação para o tempo. Nas transformações galileanas, existem transformações para as coordenadas. Certo? Para o tempo não há. Então, o evento ocorreu no tempo t', ocorreu no mesmo tempo igual a t, que o observador S mediu. Tá certo? Então, vamos considerar um outro evento agora que ocorra num ponto Q, noutro instante. Então, pessoal, se o evento P ocorreu em um tempo T'P, que é igual a TP, né? Ou seja, o tempo em que ocorreu o evento P, e ocorre um outro evento no ponto Q, noutro instante, o intervalo de tempo medido por linha entre a ocorrência dos dois eventos vai ser T'P menos T'Q. Isso é igual a quê? A TP menos TQ. Tá certo? Então, devido a esse fato aqui, né? Devido a esse fato aqui de T' ser igual a T, ou seja, ambos concordam que o ponto P ocorre no mesmo instante, outro evento que ocorra no ponto Q, em outro instante, vai levar um certo intervalo de tempo para o referencial S', que é o mesmo intervalo de tempo que o observador S observa, né? Isso é direto dessa relação aqui, ok? Agora é o seguinte, outra coisa importante, outro detalhe importante, né, pessoal? Dentro da mecânica newtoniana, é o seguinte,
vamos considerar que eu tenho aqui um peixe, tá? Eu tenho aqui um aquário, aí eu tenho um sistema de referência embaixo do aquário, por exemplo, a coordenada X, tá certo? E eu quero medir o comprimento desse peixe que está se deslocando dentro do aquário com a velocidade V, aqui na velocidade Vx, tá? Ora, pessoal, se eu quero medir, se eu tenho um sistema de coordenadas aqui embaixo do aquário, uma régua, e eu quero medir o tamanho desse peixe que está em movimento, eu tenho que, num certo instante t0, eu tenho que medir simultaneamente a coordenada XA da cauda e a coordenada XB da cauda, né? Simultaneamente. O corpo está em movimento, tá certo? O corpo está em movimento. E eu quero medir esse comprimento do peixe, utilizando a minha régua. Então, eu vou ter que olhar simultaneamente, em um instante t0, para a cauda e para a boca do peixe. E assim medir o comprimento do peixe com minha régua. Por quê, pessoal? Porque se eu medisse, o peixe está aqui andando, se eu chegasse e medisse a cauda em t0, aí o peixe ia andar, eu medisse a coordenada da boca em t, eu ia ter um peixe muito maior do que ele realmente é. Então, eu tenho o quê, pessoal? Que simultaneamente, eu tenho que, na hora que esse peixe estiver passando, eu tenho que simultaneamente olhar para a cauda e para a boca e designar os pontos do meu sistema de referência, no mesmo tempo, para poder medir o comprimento dele. Tá certo? Então, isso é uma observação importante. A simultaneidade que eu tenho que ter na hora de olhar para as extremidades de um objeto para medir o seu comprimento em um sistema de referência. Tá? Se o peixe estivesse parado, beleza. Você poderia medir isso aqui no tempo t0 e isso aqui no tempo t1. Mas se ele está se movimentando, você tem que medir a posição da cauda e a posição da boca simultaneamente para poder ter o comprimento correto. Tá certo? Então eu coloco aqui, ó, para medir o tamanho de um peixe, devemos olhar para a extremidade no mesmo instante. Esse fato nos leva a isso aqui, pessoal. Eu quero mostrar o seguinte, que dentro das transformações galileanas, não importa se você está medindo o comprimento desse peixe, você está medindo o comprimento desse peixe, você estando em repouso aqui, eu estou em repouso com minha régua, e aí eu meço simultaneamente a posição da cauda e da boca. Pá! E aí eu tenho o tamanho do peixe. Mas se você tiver com uma régua se deslocando aqui, tá? Você está com a régua agora se deslocando. Considere o peixe parado, tá? Para ficar mais fácil agora. Considere o peixe parado. Aí você está aqui com a régua parada e vai medir o tamanho do peixe. Aí você vai olhar para as extremidades simultaneamente. Se eu tiver com a régua aqui se deslocando da esquerda para a direita, com a régua se deslocando aqui da esquerda para a direita, e eu quero medir o tamanho desse peixe, eu também vou ter que olhar simultaneamente, certo? Para o rabo e para a boca, e medir o comprimento do peixe da minha régua que está se movendo. Né? Eu vou ter que, na hora que a régua estiver se movendo, eu vou ter que olhar simultaneamente para o rabo e para a boca, designar no meu sistema de referência onde bateu, né, ao mesmo tempo, esses tracinhos no meu sistema de coordenada que se move, e aí eu vou ter o comprimento do peixe correto. Ou seja, pessoal, seja XB, a coordenada medida por esse referencial parado. E seja XA, essa coordenada medida por esse referencial parado. Como é que eles se relacionam com o sistema de referência que estava se movendo aqui? Bem, eles vão se relacionar através das transformadas de Galileu. Então, XB vai ser X'B menos VTB. E XA vai ser vai ser menos, desculpe, XA vai ser X'A mais, não, desculpa, pessoal. XB menos XA vai ser X'B menos X'A mais V, que multiplica TA menos TB. Mas TA menos TB, pessoal, é o tempo que eu olhei em A e é o tempo que eu olhei em B, que é zero, porque eu olho ao mesmo tempo para os pontos A e pontos B.
mesmo que você utilizasse x linha A menos x linha B, também seria zero, porque o cara que está aqui com um sistema de coordenadas em movimento, ele vai ter que olhar no seu referencial, na sua linha, né? Olhar para T linha A no mesmo instante que ele olha para T linha B. Ou seja, T linha B e T linha A tem que ser o mesmo instante, porque ele tem que olhar simultaneamente aonde bate o rabo e a boca do peixe no seu sistema de coordenadas, quer ele esteja parado ou em movimento. Então, tanto fazia ser TA menos TB aqui, quanto T linha A menos T linha B aqui. Isso daria nulo. Ou seja, na mecânica clássica existe a invariância no intervalo de comprimento. Tá? Se eu, estando em repouso, olho para o rabo e para o peixe simultaneamente em meço tamanho, se eu tiver também em movimento em relação ao peixe, né, considero o peixe parado, e eu estou em movimento relativo em relação ao peixe, e eu também tenho que olhar no sistema S', eu também tenho que olhar simultaneamente para o rabo e para o peixe para designar no meu sistema de referência o comprimento dele. E esse comprimento vai dar igual enquanto eu estava me considerando em repouso. Tá? XB menos XA é igual a X' B menos X' A, porque TA é igual a TB. Né? Eu tenho que olhar para o ponto A no mesmo instante que eu olho para o ponto B para poder medir o tamanho correto do peixe. Tá certo? Então, na mecânica clássica, existe a invariância no intervalo de comprimento. Por que isso, né, pessoal? Porque existe a universalização da simultaneidade, tá? Ou seja, na hora que eu estou aqui parado e eu digo, olha, eu olhei simultaneamente para o rabo e a boca e medi o comprimento dele, tá? Se vem outra pessoa com um sistema de coordenadas aqui e também mede, ele pode medir simultaneamente comigo. Na hora que eu medir a posição da boca e a posição do rabo, essa outra pessoa pode ter, naquele mesmo instante que eu, simultaneamente comigo, ter medido a posição do rabo e a posição da boca. Tá? E aí, XB menos XA é igual a X' B menos X' A. Existe a invariância no intervalo de comprimento, porque existe a universalidade da simultaneidade. Dois eventos que é simultâneo para um observador, que seria olhar para o rabo e para a boca, esse evento pode ser simultâneo para um outro referencial que se move com a velocidade V aqui na direção de X. Tá certo? Eu posso combinar com o cara, olha, na hora que eu olhar, você olha também. Tá certo? Existe a universalidade da simultaneidade. Então, existe a invariância no intervalo de comprimento. E aí a pergunta também que se faz é, beleza, professor, eu entendi como é que eu transformo as coordenadas, mas e como é que se compara as medidas de diferentes observadores inerciais com relação às velocidades e acelerações de objetos? Bem, pessoal, é só você vir e derivar, né? Porque esse ponto P aqui, ele pode estar variando com o tempo. Esse evento aqui, P, eu designei ele parado. Mas esse ponto P pode estar variando aqui. E aí, S' ia dar uma velocidade para esse objeto, para esse evento, e S daria outra velocidade para esse evento. Então, é só a gente vir aqui e derivar ambos os lados, né, com relação ao tempo. Tá certo? E lembrando que dx', a derivada de dx' por dt é igual à derivada de dx' dt'. Por quê? Porque dt é igual a dt'. A universalização do tempo, segundo a mecânica clássica. Tá? Então, na hora que eu tomo a derivada, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com o x' é igual ao x menos v. O y' é igual ao y e o z é igual ao z. Para esse caso aqui que eu estou considerando. Tá certo? Se o movimento fosse tridimensional, era um pouquinho mais complicado, mas a gente não precisa complicar aqui para entender o conceito por trás. Então, na hora que eu pego as transformadas galileanas e derivo, a gente obtém o teorema clássico de adição de velocidades. Né? Isso aqui é o teorema clássico de adição de velocidades. Se eu tenho uma velocidade, se esse evento, se eu tenho um ponto P que se move com uma velocidade V em relação ao x, para o linha x, a velocidade vai ser a velocidade que
S mediu menos a velocidade relativa entre S e S', né? Esse é o teorema clássico de adições da velocidade. Mas esse ponto P aqui, esse evento de ponto P, também pode ter uma aceleração. E como é que você relaciona as acelerações, né? De A' com A. Você deriva novamente isso aqui. A derivada de V com relação ao tempo é zero, porque o movimento aqui é uniforme, né, pessoal, de S' com relação a S. E o que é que eu vou ter? E a aceleração que a linha mede é igual à aceleração a aceleração que S' mede para um evento acelerado é a mesma aceleração que o referencial S mede. Se eu multiplicar aqui por M, as massas também são algo universal na mecânica newtoniana. Se eu multiplicar isso aqui por M, eu fico com o quê, pessoal? Com a expressão. Essa expressão aqui me dá a relatividade newtoniana. Ela me diz que a segunda lei de Newton, escrita no referencial linha, é idêntica à segunda lei de Newton, escrita no referencial S. Esta equação, pessoal, nos diz algo muito profundo. Que é o quê? A expressão matemática da segunda lei de Newton tem a mesma forma nos dois referenciais. Ou seja, se essa lei é válida em um referencial inercial linha, ela também é válida para qualquer outro sistema de referencial inercial S. Essa conclusão implica que as expressões matemáticas de outras leis da mecânica clássica, que se originam da segunda lei de Newton, também possuem as mesmas formas em diferentes referenciais inerciais. Tá certo? Esse é o que a gente chama de princípio de relatividade newtoniana. As expressões matemáticas que representam as leis da mecânica clássica têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Tá certo? Então, embora, pessoal, isso aqui é extremamente importante, embora diferentes observadores inerciais possam registrar diferentes velocidades para a mesma partícula e, portanto, possam registrar diferentes momentos e energias cinéticas para a partícula, eles concordarão que o momento da partícula é conservado ou não, ou que a energia da mecânica é conservada ou não, e assim por diante. Tá certo? Ou seja, as leis da física, as leis da mecânica clássica, são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Tá? Eles podem até registrar momentos diferentes, energias cinéticas diferentes para um evento. Mas se um disser que o momento da partícula está conservada, ou que a energia mecânica do sistema é conservada, o outro sistema de referencial inercial vai concordar também com essas premissas, ok? Assim, pessoal, não há nenhum experimento mecânico realizado inteiramente em um referencial inercial que pode nos dizer qual o movimento daquele sistema de referencial em relação a qualquer outro sistema de referencial inercial. Tá? Ou seja, através de experimentos mecânicos, a gente não sabe dizer se a gente tiver em um referencial inercial, através de experimento mecânico, a gente não sabe dizer se a gente está em repouso ou em movimento relativo uniforme em relação a outro referencial inercial. Ou seja, não há um observador inercial privilegiado. Portanto, não há uma velocidade absoluta na mecânica newtoniana. Tá certo? Isso é extremamente importante, pessoal. Isso é o princípio da relatividade newtoniana. Ela me diz o quê? Que não há experimento mecânico realizado inteiramente em um sistema inercial que pode me dizer qual é o meu movimento em relação a um outro sistema de referencial inercial. Tá? Esse é o princípio da relatividade newtoniana. Agora é o seguinte, a gente viu que existe esse princípio de relatividade para a mecânica newtoniana, certo? Que é de extrema importância. Eles nos fornecem que não há um observador inercial privilegiado. Não há um observador inercial privilegiado, tá? Existe um observador privilegiado na mecânica clássica, que é o observador inercial, que é aquele no qual a lei da inércia é válida. Mas, uma vez você estando em um referencial inercial, você, através de experimentos mecânicos, não consegue dizer se
aquele referencial inercial está em repouso ou em movimento retilíneo em relação a outro referencial inercial. Tá certo? Aí, pessoal, passou-se o tempo, né? Em 1862, Maxwell formula um conjunto de equações que fundamentam a teoria eletromagnética clássica, né? Que são as equações de Maxwell. Vocês já viram, provavelmente, ou estão vendo agora, que as equações possuem uma solução ondulatória na ausência de cargas e correntes elétricas, ou seja, as soluções das equações de Maxwell, elas preveem naturalmente a existência de ondas eletromagnéticas. Só que naquela época, pessoal, já era bem conhecido o estudo das ondas sonoras, e a gente sabe que as ondas sonoras precisam de um meio para se locomover, né? Um ar, o sólido, né? As ondas sonoras, elas precisam de um meio para se locomover. E, por exemplo, a velocidade do som, que a gente designa como sendo aproximadamente 340 metros por segundo, é quando você considera o ar, você considera um sistema inercial e você considera o ar parado em relação àquele sistema de referencial inercial. E aí, se você perturbar esse nosso ar aqui, né, o nosso meio onde a gente vive, a velocidade se propaga a velocidade do som naquele sistema se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo. Se o ar estiver se movendo, a velocidade não é mais essa, tá? A velocidade de 340 metros por segundo é no ar parado em relação ao referencial inercial, tá certo? Então, da mesma maneira, uma vez que as equações de Maxwell naturalmente previam a existência de ondas eletromagnéticas, então, na época, eles disseram, olha, a gente precisa de um meio no qual as ondas eletromagnéticas elas se propagam com velocidade igual a c, né? Que no caso do vácuo no caso do vácuo não. A gente sabe que a velocidade c é igual a 1 sobre raiz de mc0 ε0, né? Que é a permeabilidade e permissividade elétrica e magnética do vácuo, né? No caso do vácuo ou do meio que você esteja considerando. Então, aquela velocidade c, que aparece nas equações de Maxwell, o pessoal queria, né, que existisse um meio um meio físico, né, no qual aquelas ondas se propagassem ali, fosse um meio de propagação daquelas ondas que a gente media como tendo velocidade igual a c, tá? Então eles inventaram, né, a existência, supuseram a existência de um éter luminífero, ou simplesmente éter, tá, pessoal? A partir de agora eu vou chamar de éter. Então o éter era um meio hipotético, elástico, porque ele tinha que ser elástico para poder a onda se propagar através dele, e com características meio que absurdas, porque não ofereceria nenhuma resistência ao movimento dos planetas, porque quando as leis de Kepler e a lei da gravitação de Newton foram propostas, ninguém falou em éter, né? Então você não poderia simplesmente colocar um éter aí preenchendo todo o universo com uma certa resistência, porque essa resistência ia interferir no movimento dos planetas, né? E aí você teria problema com a mecânica de Newton e com as leis de Kepler que não levaram em consideração a existência desse éter. Então, esse éter ele teria que ser elástico e deveria ter características tais que não oferecesse nenhuma resistência ao movimento dos planetas e só interagisse com as ondas eletromagnéticas, né? Proporcionando um meio, né? Esse éter seria um meio no qual as ondas eletromagnéticas se propagariam com velocidade c, tá certo? Então, se esse éter existisse, a gente poderia ir lá para o princípio da relatividade de Galileu ou de Newton, tá certo, pessoal? Que basicamente diz a mesma coisa, certo? Diz a mesma coisa, né? Ora você vai achar o princípio de relatividade de Galileu, né, devido às transformações galileanas, ou ora o princípio da relatividade newtoniana. É a mesma coisa, tá? Que você não consegue dizer, se você tiver no referencial inercial, você, através de experimentos mecânicos, você não consegue dizer se está em repouso ou em movimento retilíneo em relação a outro referencial inercial. Então, se eu tivesse esse meio, onde a velocidade das ondas eletromagnéticas fosse c, eu utilizando os princípios de relatividade, eu ia dizer que a luz possuiria valores diferentes em diferentes referenciais inerciais, né, que se movam em relação ao éter. Eu ia ter um referencial em repouso em relação ao éter, onde as ondas eletromagnéticas se moveriam com velocidade c,
e eu teria outros referenciais inerciais em movimento em relação ao éter, onde a velocidade da luz não seria mais c. Né? A gente teria que usar as transformações de Galileu para saber qual era a velocidade da luz nesses referenciais que se moveriam com relação ao éter. Isso implicaria que as equações de Maxwell seriam diferentes em diferentes referenciais inerciais, ou seja, enquanto as leis de Newton eram válidas em diferentes referenciais inerciais, as leis das equações de Maxwell não, tá certo? Em outras palavras, o princípio de Galileu, ou o princípio de relatividade galileana, ou o princípio de relatividade newtoniana, não podia ser estendido para as leis que governam os fenômenos eletromagnéticos e, consequentemente, fenômenos ópticos. A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Tá? Então, pessoal, nessa época existiu, né, essa dicotomia, né? Você tinha esse meio proposto, onde a velocidade era c, a mecânica clássica ela era invariante sob transformações galileanas, né? Mas as equações de Maxwell não seriam invariantes sob transformações galileanas, porque as equações de Maxwell teriam que mudar, uma vez que a velocidade c só seria c para um referencial inicial em repouso, né, em relação ao éter. Outro referencial inicial em movimento deveria ter outra velocidade, tá certo? Então, a gente fica basicamente com 3 cenários que foram propostos no final do século XIX. Tá? Esses 3 cenários possíveis, né? Que era o seguinte, pessoal. O primeiro cenário era o seguinte: um princípio de relatividade existe para a mecânica, mas não para a elerodinâmica. Em elerodinâmica, existe um sistema preferencial, que é o éter, onde a velocidade das ondas eletromagnéticas é igual a c. E esse éter a gente tem que detectar de alguma maneira, né? Porque eu estou dizendo que ele existe. Tá? O princípio da relatividade existe para a mecânica, mas não existe para a elerodinâmica, porque existe um sistema preferencial onde a velocidade da luz é c. E aí a gente tem que detectar esse éter. A outra proposta era o seguinte: um princípio de relatividade existe tanto para a mecânica quanto para a elerodinâmica, mas as equações de Maxwell estão erradas. Então, existia essa proposta. A outra proposta era: um princípio de relatividade existe para ambos, porém, as leis da mecânica newtoniana estão erradas. Consequentemente, as leis de transformação não seriam as de Galileu. Tá? Então, a gente tinha essas 3 propostas aí, certo? Então, a primeira tentativa, pessoal, foi a mais defendida na época, tá? A primeira proposta foi a primeira proposta foi a mais defendida da época, a de que existia um princípio de relatividade para a mecânica, mas não para a elerodinâmica, e na elerodinâmica existe um referencial preferencial, que seria o éter, onde a velocidade seria c, e esse éter teria que ser detectado, né? Então, pessoal, em 1887, foi proposta uma experiência para detectar. É a experiência de Michelson-Morley. Tá? Foi uma experiência crucial que foi proposta em 1887 e até esse ano, né, até os últimos anos aí, essa experiência vem se repetindo, né, com muito mais acurácia, né? E o objetivo do experimento era detectar o éter. Mas como é que a gente ia detectar o éter? O objetivo do experimento era medir a velocidade da luz em relação à Terra. Tá certo? Porque aí, se a gente dissesse, olha, eu sei que as equações de Maxwell se propagam no éter com a velocidade igual a c. Qual a velocidade com que a luz se propaga na Terra? Se eu detectasse a velocidade com que a luz se propagasse na Terra, indiretamente eu detectaria que existia o éter. Concordam? Então, o objetivo do experimento foi medir a velocidade da luz em relação à Terra, ou seja, em relação ao interferômetro de Maxwell-Morley, e assim demonstrar que a Terra estava se movendo em relação ao éter, provando sua existência. Então, pessoal, vamos lá. Como é que foi esse experimento aqui? Vou explicar. Aqui a gente requer agora eu necessito de você bastante atenção, tá certo?
Desculpa, eu bati aqui. Então é o seguinte, como era o experimento? A base do experimento é o seguinte, eu tinha uma fonte de luz monocromática que enviava raios paralelos para um espelho. Esse espelho M aqui estava em aproximadamente 45 graus e ele era semi-prateado, né? Era semi-transparente. Semi-transparente. Então, alguns feixes de luz passavam, batiam num espelho em M1, tá? Voltavam e iam para um detector. Outro raio de luz daquele mesmo feixe, né, que saiu naquele mesmo instante, que o que passou direto, ele sobe, tá certo? Desce e passa pelo espelho e vai para o detector, tá? Então eu coloco aqui, ó, a luz produzida em uma fonte de luz monocromática e raios paralelos incide sobre um espelho semitransparente. Parte da luz atravessa esse espelho e incide sobre o espelho 1, sendo refletida ao longo do eixo horizontal, novamente refletida pelo espelho semitransparente até um detector. Outra parcela da luz incide aqui, né? A luz veio, uma parte passou direto, voltou e veio, e outra parte subiu e desceu, tá? Eu estou considerando aqui inicialmente, pessoal, porque é o seguinte, se o éter está parado, né, e a Terra se move em relação ao éter, com sua velocidade orbital de 30 km por segundo, eu posso considerar a Terra parada, não tem nenhum problema na física clássica com relação a isso. Eu posso, inicialmente, considerar a Terra parada e o éter se deslocando com velocidade v em relação ao detector. Tá certo? Então, a velocidade v corresponderia à velocidade do éter em repouso em relação ao Sol, em relação à Terra. Tá? Então, a gente consideraria, eu estou considerando aqui inicialmente a Terra em repouso, tá? Em relação ao Sol, e o éter se movendo com a velocidade orbital da Terra. Tá? Então, eu tenho o éter se movendo aqui da direita para a esquerda. Né? Isso é óbvio, né, pessoal? Você tem um ar parado e você se desloca nele, você pode se considerar parado e considerar o ar se deslocando em direção a você. Tá? Então, a gente deve calcular, o experimento se baseia nisso, pessoal. O experimento se baseia nisso aqui. Devemos calcular a diferença de fase entre os feixes 1 e 2. Esta diferença pode provir de duas causas. Aqui seria 2 pontos, tá? Porque é o seguinte, pessoal, eu tenho um feixe de luz monocromático que emite aqui raios paralelos, tá? Isso o pessoal aí do experimental consegue fazer isso tranquilamente. Não me perguntem como fazer isso, porque eu realmente, na prática, eu não saberia como. Mas o pessoal experimental consegue fazer isso tranquilamente. Então, ele emite uma onda de luz monocromática, tá? Com raios paralelos. Então, esse caminho aqui de vai e vem, esse raio, olha, ele sofre interação com esse espelho, que é semi-transparente, sofre interação com esse outro espelho, né, que retorna, vem para cá, esse outro sobe, desce, vem para cá. Então, pessoal, esses feixes que saem daqui e chegam aqui no mesmo tempo, eles chegam aqui com uma diferença de fase. Né? Eles chegam, é óbvio que eles chegam com fases diferentes, tá? Né? A intensidade máxima do campo elétrico de um feixe que foi para lá e voltou chega em uma fase diferente do campo elétrico, né? Do feixe que subiu e desceu e foi para lá. Isso é óbvio, né, pessoal? Então, quando você olhasse para cá, no detector, você ia ver aqui uma certa interferência, né? Umas franjas de interferência, tá? No seu detector, certo? Então, como eu falei, o ponto crucial aqui é calcular a diferença de fase entre os feixes 1 e 2. Essa diferença pode provir de duas causas. Os diferentes comprimentos de onda, os diferentes comprimentos dos caminhos percorridos, óbvio, né, pessoal? Se esse feixe chega aqui, feixes paralelos chegam aqui no mesmo tempo, mas um pode ser refletido para cima e voltar, e o outro pode passar direto e voltar. Então, só em esses comprimentos, só em esses caminhos ópticos aqui serem diferentes,
tá? Porque esse M aqui não é perfeitamente 45 graus, porque esse aqui não é perfeitamente 90 graus, porque esse comprimento aqui não é exatamente igual a esse. Só de você ter essa diferença, você já deveria designar, você já deveria obter franja de interferência. Mas existe outra causa aqui, pessoal. Existe outra causa aqui. A luz, a diferença de fase entre os feixes 1 e 2, tá? Ele pode vir, como eu falei, ou dos diferentes comprimentos dos caminhos ópticos percorridos, ou das diferentes velocidades da luz durante o percurso em relação ao instrumento. A segunda causa é crucial. Tá? A segunda causa é crucial aqui para a gente. Tá certo? E a gente tem que ter uma maneira de isolar esse primeiro efeito aqui. Que essas causas, né, a gente vai ter esse padrão de franja de interferência por duas causas. Você tem que ficar bem claro, por duas causas. Ou os comprimentos de óptico, os comprimentos dos caminhos ópticos percorridos são diferentes. E aí, pessoal, a gente estava em 1887. Veja que se eu tivesse esse espelho exatamente a 45 graus, esse espelho exatamente a 90 graus, esse espelho exatamente aqui a 90 graus, e esse caminho percorrido aqui exatamente igual a esse aqui, eu não ia ver padrão de interferência nenhuma, né? Não ia ver nada disso, porque eles iam chegar em fase, os feixes 1 e 2 iam chegar em fase, tá certo? Mas, pessoal, é muito, vamos dizer assim, era muito preciosismo na época você querer algo desse tipo, tá? Então, a gente vai ver que esse espelho não precisaria estar exatamente 45 graus. Eu não precisaria ter essa preciosidade, que esses comprimentos de onda, desculpe, que esses comprimentos aqui fossem iguais, que esse espelho tivesse exatamente ortogonal aos feixes, tá? Eu não precisaria desse preciosismo, não, tá? Então, essas franjas, como eu não precisaria desse preciosismo, essas franjas poderiam vir de duas fontes, ou dos comprimentos dos caminhos ópticos percorridos diferentes, ou da diferença, ou das diferentes velocidades que a luz teria, ou devido às diferentes velocidades da luz que o feixe 1 teria em relação ao detector, e diferente daquela velocidade da luz que o feixe 2 teria com relação ao detector. Porque se as velocidades aqui fossem diferentes, né? A velocidade da luz aqui fosse 1, aí a velocidade da luz aqui fosse outra, eu já provocaria também franja de interferência. Tá certo? Então, essa segunda causa é crucial para a gente. Tá certo? Porque se o éter existisse, pessoal, se o éter existisse e tivesse passando com uma velocidade certa V aqui para a gente, e a velocidade da luz fosse ser no referencial em repouso do éter, é óbvio que, dentro desse contexto, a velocidade da luz sofreria alteração em relação ao detector se o feixe estivesse indo, voltando, subindo ou descendo, como a gente vai ver agora, tá? Então, sejam L1, L2 os comprimentos percorridos entre M e M1 e entre M e M2. Vamos calcular inicialmente qual é o tempo para o feixe ir e voltar entre M e M1. Veja, pessoal, que eu não preciso calcular o tempo daqui até aqui, porque o feixe 1 que passou direto e o feixe 2 que subiu, que chegaram aqui, eles chegam ao mesmo tempo, porque ele sai daqui e chega até aqui. O caminho percorrido aqui é igual, antes de bater no espelho. O caminho passa a ser diferente depois, entre os feixes, depois que ele passa pelo espelho, porque o feixe 1 vai percorrer esse caminho de ida e volta, e o feixe 2 vai percorrer esse caminho de ida e volta. Então, se eu tiver o intervalo, a diferença do tempo aqui por aqui, eu tenho um intervalo de tempo entre a diferença de chegada das fases, né, dos dois feixes. Tá certo? Então, ó, em relação ao detector 1, um tempo para o feixe ir e voltar entre M e M1 é quem? Quem é T1, pessoal? Olha, eu estou considerando para esse cálculo aqui, eu estou considerando que a gente está parado
e o éter está se locomovendo da direita para a esquerda em relação a gente. E lembrando que a velocidade é c em relação ao éter, tá certo? Então, ó, pessoal, aqui eu tenho o tempo de ida e o tempo de volta. No tempo de ida, qual é a velocidade da luz em relação ao detector? É c menos v. Então, qual é o tempo de ida? É L1 dividido por c menos v. Tá? Qual é o tempo na volta aqui? Qual é o tempo na volta? O tempo na volta é L1 dividida pela velocidade na volta do feixe. Quem é a velocidade na volta? É c mais v. Tá certo? Porque v é a velocidade do éter com relação a gente e c é a velocidade da luz em referencial parado no éter. Tá? Aí eu estou considerando a gente aqui parado em relação ao... Eu estou considerando o detector parado e o éter vindo para o cálculo de T1. Não tem problema nenhum na mecânica clássica eu fazer isso. Tá? Então, vocês façam esse cálculozinho com cuidado, aí vocês vão ver que T1 é igual a 2L1 dividido por C, e multiplica 1 sobre, dividido por 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Tá certo? Então, esse é o tempo T1, para o feixe ir e voltar. Tá? Para o cálculo do T2, pessoal, eu vou agora considerar que a gente está em repouso em relação ao éter e o detector se locomove da esquerda para a direita com velocidade v. Tá? Então, o tempo de subir e descer é a velocidade para subir dividido desculpa, o tempo para subir e descer é o comprimento para subir L2 dividido pela velocidade para subir, mais o comprimento para descer, que é L2, dividido pela velocidade para descer. Mas olha, pessoal, estou se locomovendo com a velocidade v em relação ao éter. Eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum, tá certo? Uma hora eu considero eu parado e o éter vindo para calcular um tempo, e a outra hora eu calculo o tempo T2, que é o tempo de subir e descer, eu considero a gente parado em relação ao éter, né? Eu considero o referencial parado em relação ao éter e o detector se locomovendo com velocidade v. Então, a luz, quem está no detector, vê a luz subir e descer. Quem está no éter, vê a luz, quem está no éter, pessoal, vê a luz fazendo que caminho? Esse caminho aqui, ó, com velocidade c, que tem que ser somado a esse outro, a essa outra velocidade aqui, enquanto o detector se locomove. Né? Porque eu estou aqui no éter, né? Eu estou parado em relação ao éter, o detector está se movendo aqui da esquerda para a direita. Quando o raio de luz bate aqui que sobe, o detector está se movendo. Então, ele sobe e desce num tempo T2. Então, o tempo de subida é T2 sobre 2, e o tempo de descida é T2 sobre 2. Tá certo? Agora, para a pessoa que está no detector, qual é essa velocidade que ele sobe e desce? É só você fazer a adição de velocidades, pessoal, galileana. Tá certo? Você vai fazer a transformação de velocidade galileana, que a gente está testando a física clássica. Então, a gente vai fazer... Qual é essa velocidade de subida? A velocidade de subida Bem, desculpa. Como o tempo de subir e descer é o mesmo, né? O tempo de subir e descer é o mesmo, que é T2, eu posso... Quem é o tempo de subir, pessoal? O tempo de subir é L2, que é o comprimento, ó, L2 é esse comprimento aqui, L2 é esse comprimento aqui, dividido pela velocidade da subida. Mas a velocidade da subida quem é, pessoal? É a raiz de c ao quadrado menos v ao quadrado. Então, o tempo para subir e descer é 2 vezes L2 raiz de C2 menos V2, que eu posso escrever dessa outra maneira. Então, agora eu tenho o tempo T1 para ele ir e voltar, e eu tenho o tempo T2 agora para ele subir e descer. Então, a diferença de fase, né, a diferença de tempo na chegada das ondas, que percorrem caminhos diferentes, ΔT, é T2 menos T1. Tá? E aí eu posso pegar e escrever T2 menos T1 dessa maneira aqui. Tá? Então, vocês façam esse cálculozinho, peguem T2 menos T1, vocês vão ter a diferença, né, da chegada a diferença de fase, né, das ondas, dos feixes.
tá? Dos feixes 1 e dos feixes 2. Vocês vão ter o ΔT aqui. Agora, pessoal, é como eu falei, ó. É como eu falei. Como eu falei. Essas franjas de interferência, elas já são esperadas, porque eu tenho para essas franjas de interferências não acontecerem, né, eu chegar aqui com um contínuo de luz, eu teria que ter esse M exatamente 45 graus, os feixes aqui exatamente percorrendo os mesmos caminhos, né, os mesmos caminhos aqui, o feixe 2 percorrendo o mesmo caminho que o 1, né, o mesmo comprimento, esse espelho aqui ortogonal, esse espelho ortogonal, então é muito preciosismo. Então, o que é que eles perceberam? Olha, a gente pode deixar esse padrão das franjas de interferência sem ter tanto preciosismo quanto aos comprimentos e as posições do espelho. Não tem problema, não. Agora, eu vou chegar um momento que eu vou girar o meu experimento. Ou seja, eu vou passar S para cá, o T para lá, M1 para lá e M2 para cá. Ou seja, o comprimento L2, que era transversal, ele agora é paralelo ao movimento. E o comprimento L1, que era paralelo ao movimento, ele vira agora transversal. E aí, pessoal, vocês podem fazer essa mesma continha aqui, tá certo? Que a única coisa que vai acontecer agora, depois que eu giro o aparelho de 90 graus, é que eu troquei as posições de L2 e L1. Né? Eu troco as posições de L2 e L1 e calculo novamente os tempos de 2 linhas menos T1 linha. Tá? Então, não tem errado. É só você trocar, você gira o aparelho em 90 graus, tá? Você gira o aparelho em 90 graus, e aí o comprimento L1 agora fica transversal ao movimento, e o comprimento L2 vem para cá, fica paralelo ou antiparalelo ao movimento. Tá? Aí você faz a mesma continha que a gente fez aqui. Só que aqui, em vez de ser L1, vai ser L2, e aqui, em vez de ser L2, vai ser L1. Beleza? E aí, pessoal, eu vou ficar agora com o aparelho girado com o novo ΔT', que é igual a ter 2 linhas menos T1'. E eu só inverti os papéis de L1 e L2. Então, ó, L2 agora é dividido por 1 menos V2 sobre C2, e L1 agora é dividido por raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tá certo? Então, a diferença no tempo entre os dois casos, se você pega essa diferença no tempo aqui, deveria ser isso aqui, ó. Tá? Você teria uma diferença, porque o caminho óptico vai mudar aí, pessoal. Mas é interessante, você muda os papéis de L1 e L2. Tá? E aí é interessante, olha só, é interessante que o intervalo de tempo agora, a diferença de fase, quando você girou, menos a diferença de fase sem ser girado, tá? Isso pode ser escrito, se você fizer essa conta aí direitinho, em termos dessa quantidade aqui, ó, L1 mais L2 sobre C, que multiplica V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, a diferença de fase, quando o espelho estava nessa posição aqui, e a diferença de fase, quando o espelho é girado, pode ser escrita unicamente em termos dos comprimentos dos braços que eles tinham, de C e da velocidade da Terra com relação ao éter. Então, isso é uma maneira de você detectar, se você medisse esse Δ'T sobre ΔT, você iria detectar quem era a velocidade da Terra em relação ao éter, porque a velocidade da luz em relação ao éter a gente já tem, correto? Então, por exemplo, pessoal, se a diferença de fase, né, entre a situação padrão e a situação girando fosse de um comprimento de onda, a gente ia ver o quê? A gente ia ver que as franjas iam andar aqui, né? Aonde fosse máximo ia virar mínimo e aonde fosse mínimo ia virar máximo. Correto? Isso era o padrão aqui, ó. Isso era esse padrão. Se eu giro por 90 graus o experimento, e a diferença de fase agora
A diferença de tempo na mudança da diferença de fase, né? Corresponderia a um comprimento de onda. O que fosse luz ia virar escuro, o que fosse escuro ia virar luz. Então, a gente ia conseguir detectar uma variação no padrão de interferência, tá certo? Era esperado, pelos comprimentos de onda que eles tinham, né, nos braços, era esperado que houvesse uma variação de 40% na posição das franjas, tá certo? Eu coloco aqui, ó, esta diferença deveria provocar um deslocamento no padrão das franjas, porque ela muda a relação de fase entre os feixes. Mais precisamente, para o experimento deles, seria de 0,4, né? Em torno de 40% a mudança na franja, tá certo? O experimento, pessoal, foi realizado diversas vezes, durante dia e noite, durante todo o ano, tá certo? A precisão do instrumento era suficiente para detectar caso ocorresse uma variação de 0,4% na franja, né, nas franjas, porque a precisão do instrumento era de 0,1. Só que nenhum deslocamento foi detectado, pessoal. ΔT' era igual a ΔT. Tá certo? Uma interpretação possível é que a velocidade da Terra com relação ao éter é zero. Tá certo? Essa é a interpretação possível dessa equação. Uma interpretação possível é que a velocidade da luz, que a velocidade da Terra em relação ao éter é zero. Se a velocidade do éter com relação ao éter é zero, isso significa que eu não consigo detectar a presença, a existência do éter, e mais ainda, a velocidade da luz é c em todos os referenciais inerciais. Porque para essa continha, que se vocês voltarem e fizerem essas continhas, dizendo que a velocidade é c, indo ou voltando, subindo ou descendo, o ΔT' menos ΔT dá zero. Tá? Então, o experimento Maxwell-Morley, ele foi incapaz de detectar a presença ou a existência de um éter, porque ΔT' foi igual a ΔT. Né? O ΔT antes de girar era igual ao ΔT' depois de girar, que é igual a zero. Ou seja, o L1 não é zero, o L2 não é zero, o C não é zero. A única coisa que podia ser zero era V, que seria a velocidade da Terra em relação ao éter. Então, não existiria essa velocidade relativa da Terra em relação ao éter. Ou, em outras palavras, a velocidade C é a mesma em todos os referenciais. Quer você considere o detector parado em relação ao éter, quer você considere o detector se deslocando em relação a esse hipotético éter. A velocidade seria C. Ou seja, a velocidade seria C indo e voltando, e a velocidade seria C subindo e descendo. Se você fizer essa conta, o ΔT' menos ΔT dá zero aqui. Tá, pessoal? Então, é extremamente importante isso. Tá? Nenhum deslocamento foi detectado. Então, você não teria essa velocidade relativa da Terra em relação a um referencial privilegiado, onde a velocidade seria C. Então, não existia esse referencial privilegiado. Então, a velocidade da luz era a mesma para todos os referenciais inerciais. Porque, caso você considere isso, o ΔT' menos ΔT dá zero. Tá certo? E isso foi, na época, né, pessoal, extremamente importante, tá certo? Então, houveram algumas tentativas de preservar o éter, tá, pessoal? Várias pessoas, vários pesquisadores na época eles eram convencidos, teoricamente, do que o éter existia, que era um absurdo você ter uma onda eletromagnética que se propagasse sem precisar de um meio para se propagar. Então, ocorreu o que a gente chama da hipótese de contração de Lorentz Fitzgerald. Né? Esse pessoal, eles ficaram tentando explicar a experiência de Maxwell-Morley, dizendo que todos os corpos são contraídos na direção do movimento em relação ao éter, por um fator de 1 sobre raiz, por um fator de raiz de 1 menos V2 sobre C2, ou seja, os braços os comprimentos em relação ao éter, em movimento em relação ao éter, os comprimentos em relação ao éter, eles são contraídos por esse fator aqui, né? Então, todas essas contas aqui teriam que ser refeitas, levando em consideração que os movimentos
paralelos em relação ao éter deveriam ser contraídos por esse fator aqui. Aí, dessa maneira, você teria um ΔT' menos ΔT igual a zero. Só que você vê, pessoal, que isso é puramente matemático, né? Eles diziam, olha, se eu tiver uma contração do comprimento na direção do movimento por esse fator, eu explico o experimento de Maxwell-Morley, né? A não detecção do movimento relativo, né? Isso aí eles, né, tentaram bastante, isso foi considerado durante a época, tá certo? E também tinha outra hipótese, a hipótese de arrastamento do éter. Esta hipótese, pessoal, admitia que o éter seria arrastado pelos corpos massivos em movimento. Então, não existiria esse vento de éter aqui. E nem o detector aqui nessa nossa segunda abordagem estaria em movimento em relação ao éter, porque a Terra arrastaria o éter. Então, a gente estaria em repouso em relação ao éter. Tá? Então, também teria essa hipótese, né? De que a Terra arrastaria o éter, então a gente localmente estaria em repouso com relação ao éter, mas isso, embora explicasse a obtenção nula do experimento de Maxwell-Morley, teve problemas com algumas observações de astronomia, como a aberração estelar e o experimento de Fizeau, tá certo? Esses experimentos, a aberração estelar, pessoal, está discutido, eu aconselho vocês lerem no livrinho que eu passei para vocês, tá? Como cultura geral. Tá? Então, esses problemas, tanto do ponto de vista astronômico quanto em laboratório, descartavam essa hipótese da Terra arrastar o éter. Tá? Também tiveram tentativas de modificar a eletrodinâmica. Tá? A velocidade da luz seria c em relação à fonte emissora. Certo? Então, houve tentativas de modificar a eletrodinâmica também. Eram as chamadas teorias de emissão. Tá? Ou seja, a velocidade da luz é c em relação à fonte emissora. Tá certo? Não existia éter, né? Então, desculpe, existia éter, mas você teria... Não existia éter, desculpe. Nessa abordagem não existia éter e você teria que modificar a eletrodinâmica. De tal forma que a velocidade fosse c em relação à fonte emissora. Tá certo? Mas, novamente, teve problemas essa teoria com observações astronômicas, onde excentricidades previstas por essas teorias para a órbita, né, de estrelas duplas não foram detectadas. Tá certo? Então, pessoal, experimentos parecidos com o de Michelson-Morley foram repetidos várias e várias vezes com crescentes precisões. Tá? Tanto ali entre 1887 até 1905, como uma série de experimentos em 1920, como experimentos agora também em 2010, que eu coloco aqui até o archive, né? O endereço do archive, para quem quiser ir lá dar uma curiosidade, né? Como curiosidade querer dar uma olhada. Esses experimentos mais novos detectam com qualquer velocidade com relação a esse vento, na ordem da precisão de 10 a menos 17 casas decimais. Tá? Então, a única conclusão possível é que a velocidade da luz é um invariante para os sistemas inerciais, preserva a relatividade no eletromagnetismo, mas na mecânica, as transformações da Galileu deveriam ser modificadas, tá certo? Então, essa é a conclusão que é possível chegar depois de todo esse debate aí que a gente discutiu até agora. E aí, pessoal, entra Einstein em 1905, né? Einstein estava recluso, ele se formou e não conseguiu emprego nenhum e ficou em um escritório de patentes em Berna, recluso, né, basicamente. E eu aconselho novamente vocês darem uma lida no capítulo 1. Tá? Tem outro capítulo, eu tenho um livro, pessoal, que o nome é Sutil e o Senhor. Desculpa, tem um livro muito bom chamado Sutil é o Senhor, Vida e Obra de Albert Einstein. Esse livro é espetacular, espetacular. Todo físico eu acho que deveria ler esse livro. Tá? Sutil é o Senhor, Vida e Obra de Albert Einstein. Espetacular o livro. E aí lá mostra a criação, né, como Einstein via toda essa problemática, tá certo? Então, Einstein ele surge no seu artigo sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, resolvendo esses conflitos todos entre mecânica, transformadas
entre sistemas inerciais e eletromagnetismo, utilizando dois princípios básicos. O princípio da relatividade, dizendo que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas inerciais, ou seja, não existe o sistema inercial privilegiado. E a outra, a hipótese, era que, postulado, né, era que a velocidade da luz tem velocidade c em todos os sistemas inerciais. Pessoal, no artigo dele, tá? Eu já vi esse artigo dele, ele não cita o experimento de Maxwell-Morley, muito menos os trabalhos de Lorentz e Henri Poincaré, que tentam explicar a não detecção da velocidade da Terra com relação à éter, utilizando esses ansatz aqui, que a gente chama, né? Esses truques matemáticos, né? Ele não cita esses experimentos, tá certo? E, na verdade, em 1920, e em cartas deles posteriores, ele disse que conhecia esses experimentos, mas para ele não tinha nenhuma importância esses experimentos, do ponto de vista, não que não tinha experiência, não tinha importância científica, pessoal. É óbvio que tinha importância científica, mas ele quis dizer que ele não citou no artigo dele, de 1905, porque para o desenvolvimento intelectual dele sobre o problema, esses experimentos não tiveram influência. Porque ele diz que Einstein, né, Einstein disse em várias cartas, né, trocadas com repórteres, com outros físicos da época, ele disse que ele era um inquieto com relação ao conceito de tempo universal da mecânica newtoniana, desde a época da sua graduação, e isso perdurou durante a sua graduação, ou durante a sua pós-graduação, e nos seus tempos de secretário, né, do escritório de patentes em Berna, tá certo? Então, ele percebe que, com esses dois postulados, ele resolvia o problema em aberto de transformadas leis de mecânica e leis do eletromagnetismo, mudando esse conceito de espaço e tempo absoluto que tanto incomodava ele. Tá certo? Então, pessoal, eu aconselho vocês, sinceramente, pessoal, eu falo isso de coração, eu aconselho vocês sempre procurarem referências sérias, tá? Porque o que mais tem na internet, são pessoas com teorias conspiratórias, tá? Que tentam diminuir o trabalho de outras pessoas. E quanto mais chocante essas teorias conspiratórias, mais chamam a atenção, né, do público leigo e tal, e a gente acaba escutando muita besteira por aí, tá? Inclusive de colegas, sabe? Vocês vão ver que tem pessoas que a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de pessoas, ler fontes sérias, tá certo? Ler fontes, né, ler declarações de arte de fontes sérias, ler livros com fontes sérias, né, baseado em cartas dele, de fontes sérias, porque a genialidade dele foi descomunal em 1905. Esse trabalho sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimentos foi um trabalho só, né, onde ele simplesmente propõe toda uma nova mecânica, né, e onde ele desfaz toda a noção de espaço e tempo de Newton. Isso foi só um dos trabalhos que ele publicou em 1905, e para mim é extremamente belo, né, e importante da importância ao que ele desenvolveu. É óbvio que ninguém faz nada sozinho. Ninguém, pessoal, ninguém faz nada sozinho. É óbvio que Einstein tinha que discutir aqui e acolá, ele tinha os resultados experimentais, mas é como ele mesmo falou. Ele não cita esses experimentos, nem mesmo os trabalhos de Lorentz, Poincaré, sobre contração de movimentos em relação ao éter, né? Ele não cita porque ele disse que isso não tinha importância para ele. Ele já achava que o problema era muito mais fundamental, né? E o problema era justamente na questão do conceito de tempo universal da mecânica newtoniana, que ele consegue modificar a partir dos seus dois postulados. Ok? Então, nas próximas aulas, na quarta-feira que vem, a gente continua o curso, pessoal. Até mais.